estou dizendo que é das trevas. Pode ser um ser humano prometendo. Porque o homem é limitado. Eu só vou prometer aquilo que eu consigo fazer. Como eu não consigo fazer quase nada, então a promessa vai ser pouca mesmo. Quando a promessa é pequena, na nossa vida espiritual, não se assuste. Não foi Deus que prometeu. Porque Deus só vai prometer coisas que nos deixem abismados. De maneira que você olhe, será que é comigo que Deus falou? Você olha para a esquerda e olha para a direita e diz, eu? Você olha ao redor e fala, é comigo? Será que é eu mesmo? Deus está falando para mim. Deus havia feito uma promessa para Josué e Caleb. A primeira promessa, quando eles retornaram de espiar a terra, foi a primeira promessa que Deus deixou bem claro para Moisés e para o povo e para os outros 10. A primeira promessa foi isso: 40 anos o povo vai andar no deserto. Quanto tempo, irmãos? 40 anos andando no deserto. Deus faz outra promessa e diz assim: ninguém vai entrar na terra prometida, só Josué e Caleb e a próxima geração. A Bíblia diz: Deus cumpriu a promessa, sim ou não? Vocês estão meio assustados? Bem? Eu não estou inventando isso. Aqui homens de Deus, professores, pastores, irmãos que ensinam na escola bíblica. Está na Bíblia ou não? Está na Bíblia? Deus cumpriu a promessa que Ele falou? Sim. Mas e o povo que entrou? É a segunda geração. A primeira que saiu do Egito, morreu todo mundo. Só entraram os filhos deles. Mas aquele monte de gente que entrou em Canaã, é a segunda geração, irmão. A segunda entrou mesmo. Os filhos entraram, mas os murmuradores, junto com os 10 espias, morreram no deserto. Só Josué e Caleb entraram na antiga geração. Só Josué e Caleb entraram na terra da antiga geração. O que eu aprendo com isso aqui? Quando Deus fala algo a nosso respeito, ao nosso ministério, à nossa vida particular, Deus sempre vai trazer coisas que nos assustem. E o inimigo se levanta para fazer com que o crente duvide da palavra de Deus. E é a dúvida que nos faz perder a bênção. Então diga, por favor, para quem está do teu lado: não duvide. Não. Fala para ele: quem duvida, perde a bênção. Aleluia. Tem crente que não recebe, não é porque Deus não prometeu, é porque duvidou. Aí perde a bênção. A palavra do Senhor nos diz que o povo estava com fome. Havia fome naqueles dias. O profeta Elias havia dito que haveria fome como houve. E Acabe ficou desesperado e disse: eu tenho que... Olha, se até amanhã não tiver na minha mão a cabeça de Elias. E a Bíblia diz que Elias mandou um aviso assim: amanhã, nessas horas, vai ter comida sobrando. E o capitão duvidou. A mensagem profética foi essa: você vai ver, mas não vai comer. E Deus cumpriu essa palavra. O homem viu, mas não cumpriu. Ei, irmãos, olha para mim que eu já vou terminar. Presta atenção. Há uma diferença entre ver a promessa. Há uma diferença entre você ver a bênção sendo realizada e você participar daquilo que Deus fez. Pergunto para esse irmão: você quer ver ou quer participar? Aleluia, glória a Deus. Você escolhe. Que Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Agora escolhe o que você quer fazer. Quer ver ou quer participar? O homem morreu na porta. Viu, mas não participou. Quando vemos esse texto aqui de Caleb, Caleb relata que 45 anos haviam se passado. Você já pensou, irmão, você esperar 45 anos para Deus cumprir?
gosta de esperar em Deus? Vigia, pelo amor de Deus. Não pegue, você está na casa de Deus. Salmo 40, esperei com alegria, com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha, gravei, olha o versículo. Vai esperar com paciência, irmão? Esperar em Deus, irmão. Desculpe a sinceridade. É uma das coisas que quem não está firmado na graça quase desvia por não entender isso. Esperar em Deus quer dizer o quê? Eu não posso fazer do jeito que eu quero. Esperar em Deus significa que eu tenho por dever aguardar Deus falar e dizer o que eu tenho que fazer. Esperar em Deus quer dizer que não interessa o que eu penso, não interessa o que eu sei ou no trabalho o que eu penso que eu sou. Se eu espero em Deus, eu tenho que me render e colocar aos pés de Deus. Esperar em Deus significa que eu preciso aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Pregar é fácil, fazermos estudo disso, cantar é lindo, esperar em Deus é difícil. Caleb esperou somente 45 anos. Fala para ele, fala aí para esse irmão abençoado, fala assim: o tempo passa rápido. São só 45 anos. A gente não parece, o tempo está voando. Se fosse hoje, vem Natal, sai Natal. Se fosse hoje, entra aniversário, sai aniversário. Se fosse hoje, bodas de prata de casamento, bodas de ouro, 50 anos. E a próxima de 75, eu não me lembro o que é. Alguém lembra? Diamante? Irmãos, se fosse hoje, Caleb teria feito essas 3 bodas e ainda tinha mais 10 anos para ele fazer mais uma, se preparando para mais um aniversário de casamento. Se fosse, é claro que estamos aqui, isso é uma comparação. O homem tinha 85 anos de idade, não era 85 anos de casamento, era 85 anos de vida. Mas se fosse comparando hoje, o tempo que isso levou. Agora, irmãos, Caleb passou 45 anos, sabe onde, mocidade? Em um spa. Quem aqui já teve um spa alguma vez? Tenho um desejo muito grande, irmãos, estar no spa. Quem já teve? Para você contar para mim como é que foi e pagar um dia para eu poder ir também. Tenho um desejo muito grande de ir para um spa. Caleb passou 45 anos em um spa. Só com tratamento de pele, só tomando suco de maracujá. Foi isso. O homem passou 45 anos em um deserto, 40 anos no deserto, mais o tempo de conquista de Canaã. Esse homem entrou em Canaã, viu os muros de Jericó cair, ele estava lá. Viu a guerra de Ai, quando homens de Israel perderam a guerra por causa do pecado de Acã. Ele estava lá. Ele passou o Jordão, ele estava lá. Agora, no fim dos dias, isto é, o tempo de Josué já se aproximando, que Deus iria recolher. Josué rebate tudo. Aí ele diz: espera aí, tem o que é meu ainda. 45 anos se passaram. Mas tão forte como naquele dia eu sou hoje. Eu aprendo com isso o seguinte, irmãos. Biblicamente falando, isso é só coisa de Deus. Os que esperam no Senhor.